Olá, sou o pastor Fernando Gelim e hoje nós vamos para a nossa 8ª aula do módulo Conselhos Importantes para Novos Cristãos aqui na Escola Teológica Charles Spurgeon. Nós entramos então no capítulo 7 do livro, que tem como título Observe o Mundo com a Lente das Escrituras 2, Amizades, Igreja e Trabalho. E como de costume, temos as frases ou versículos que antecedem o capítulo. Estas são: em todo tempo, ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17:17. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10:25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Vamos para o primeiro tema. Amizades. Outra poderosa influência em nossas vidas são os nossos amigos. Como é importante escolhermos bem as nossas amizades. Isso é fundamental. No livro de Provérbios aprendemos que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Outro texto bíblico que nos traz luz sobre esse tema é esse: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O termo grego por trás dessa palavra, as más conversações, pode se referir à mensagem falada por meio de palavras ou exemplos. Os amigos ímpios exercem influências que corrompem. Os textos chamam a atenção sobre a influência das companhias para moldar o caráter. Quando começamos a interagir com os colegas, observamos o que eles valorizam, como falam, como se vestem. Somos mesmo que involuntariamente conduzidos a nos adaptar àquele estilo de vida para conseguirmos a aceitação do grupo. Nesse processo, vários caminhos são oferecidos com a promessa de encontrar felicidade. Alguns valorizarão a popularidade, crendo que quanto mais famosos forem, serão mais felizes. Outros buscarão a sua satisfação nos prazeres que puderem desfrutar no seu corpo, como festas, drogas, álcool. Ainda outros dirão que o ser humano deve conseguir satisfazer-se sexualmente e aí encontrará sua alegria. Outros mais buscarão a riqueza material, por crerem que quanto mais bens tiverem, alcançarão a sua satisfação. Entre outros vários caminhos tortuosos. Eles tentam, mas acabam no beco sem saída. Como diria uma antiga canção dos Rolling Stones, I can get no satisfaction. And I try, and I try, and I try. Eu não consigo ter satisfação. Eu tento, não consigo ficar satisfeito. C.S. Lewis, um famoso escritor que era ateu e se converteu a Cristo, disse uma frase curiosa sobre o assunto. Observe: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Por isso, a alegria e a felicidade plenas só estão no Senhor, como disse o salmista. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16:11. As pessoas que não estão em Cristo estão cegas, mortas espiritualmente, precisam ser evangelizadas, pois estão perdidas. Sobre isso, confira esses versículos, 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 ao 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Efésios capítulo 2, versos 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No Salmo 1, entendemos que não devemos ter como nossos amigos mais chegados, nem imitar a conduta de pessoas que zombam do Senhor, que não o temem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, verso 1. Isso não quer dizer que nós devemos viver isolados do mundo. O próprio Cristo comeu com pecadores, mas esses estavam dispostos a ouvi-lo, reconheciam que estavam perdidos e o Senhor estava lhes apresentando o caminho. Como Jesus mesmo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mateus 9:12.
Ao passo que os religiosos, que também eram pecadores, não reconheciam seus pecados e achavam-se justos por si mesmos, enquanto os doentes estavam encontrando em Jesus palavras de vida eterna e cura para sua alma. Porém, Cristo não estava sendo influenciado pela má conduta dos que o seguiam e nem esses estavam zombando do Senhor. Pelo contrário, Cristo os estava purificando com a sua palavra. Encontramos em Jesus o perfeito exemplo de um amigo de verdade. Amigo fiel, aquele que na angústia se torna um irmão. Observemos mais alguns ensinos de Cristo sobre a amizade. Em João 15,14, Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam seus amigos se fizessem o que ele manda. Ele podia fazer isso, nós não. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. João, capítulo 15, verso 14. Sendo assim, os verdadeiros amigos de Cristo são evidenciados pela obediência aos seus mandamentos. E qual é o mandamento nesse caso? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Logo, entendemos que um amigo de verdade busca amar os seus amigos na mesma medida com que Cristo amou. E de fato, o Senhor Jesus amou não somente com palavras, mas também com atitudes, quando qualificou: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E ele deu de fato a vida pelos seus amigos. Teve comunhão com eles, João 21, 13, ensinou, Mateus 13, 11, lavou os seus pés demonstrando humildade, João 13, 5, serviu a todos, Mateus 20, 28, chorou com os que choravam, João 11, do 33 ao 35, alegrou-se com os que se alegravam, Lucas 10, 17 ao 21, chamou a atenção quando foi necessário, Mateus 17, 17, corrigiu, Mateus 17, do 19 ao 20, socorreu, Mateus 14, do 30 ao 31, perdoou, Lucas 5, 24, intercedeu, João 17, e entregou-se como um sacrifício numa cruz para que estes tivessem vida, João 3, 16. Você pode acompanhar todas as referências na sua Bíblia. Logo, devemos não somente admirar o amor de Cristo, mas seguir os seus passos, aprender a amar em ação e, se necessário, sacrificialmente pelos nossos amigos. É certo que por nossas próprias forças nós não conseguimos, por isso nós devemos orar ao Pai na dependência de Cristo, pelo poder do Espírito Santo e suplicar que Ele nos conceda essa graça. No mais, entendemos que também é importante buscarmos andar com pessoas que são imitadores de Cristo, irmãos na fé, pessoas que vão nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Os que temem a Deus devem ser os nossos conselheiros mais íntimos, como certa vez disse um puritano chamado Richard Sibbes: amigos piedosos são como sermões vivos. Busque aprender com pessoas mais experientes na fé, cristãos maduros. Isso também ajudará você a ter conteúdo para aplicar na sua própria vida e transmitir a outros. Lembre-se, quem anda com os sábios se tornará sábio. Sendo assim, estar em comunhão com os irmãos é muito importante. Congregar, fazer amigos tementes a Deus, estar sob o cuidado de pastores, conhecer outros irmãos em Cristo de diversas faixas etárias, adorar o Senhor em comunidade e ser nutrido pela palavra é fundamental. Por isso, reunir-se com a igreja é fundamental para desenvolver boas amizades. E é sobre ela que nós vamos falar agora. A igreja. A igreja, mais do que uma organização, é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. Ele é o seu cabeça e ela pertence a ele. Quando falamos a respeito da igreja, podemos tanto nos referir à igreja universal, que trata-se de todos os crentes ao redor do mundo, quanto à igreja local, a reunião dos cristãos, a Assembleia dos Santos. Durante a história da igreja, mais especificamente no Credo Niceno Constantinopolitano, em 381, 4 adjetivos têm sido usados para resumir o ensino bíblico sobre a igreja. Ela é única. A Igreja de Cristo é única. Essa é uma realidade espiritual que consiste na comunhão de todos os crentes que compartilham do Espírito Santo. Ela é santa. Se Deus é santo, a igreja deve ser santa e deve refletir a santidade de Cristo, sendo, portanto, separada do mundanismo. Ela é universal. A igreja é universal no sentido de que Deus é o Rei das nações e o Senhor de toda a terra. Universal, nesse caso, não se trata de uma denominação específica com esse nome. Ela é apostólica. É apostólica pois foi fundamentada no ensino que Jesus deixou
para os apóstolos transmitirem. O credo apostólico, apesar de não ter sido escrito diretamente pelos apóstolos, resume o ensino deles. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Só uma nota de rodapé. Não existem mais apóstolos como os 12 hoje em dia. Sobre esse assunto, eu convido você a ler o livro do reverendo Augusto Nicodemos, Apóstolos, saiu pela editora Fiel. E sobre o credo apostólico, tem um livro chamado Credo dos Apóstolos, do pastor Franklin Ferreira, também publicado pela Fiel. Na igreja também teremos a oportunidade de servir ao Senhor com os nossos dons, de sermos moldados na convivência com os irmãos e sermos agraciados pelas mutualidades encontradas na palavra, como amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, exortai mutuamente uns aos outros, chorai com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, por aí vai. Sabemos que as igrejas locais não são perfeitas, mas podemos procurar uma igreja saudável, que leve a sério a palavra de Deus e ofereça essa oportunidade de termos comunhão com outros cristãos. Existem alguns pontos que podem nos ajudar nessa escolha. Primeiro, o ensino fiel. A pregação deve ser bíblica. Observe se o pregador busca ler, explicar e aplicar o texto. Além disso, a teologia também deve ser bíblica, no que diz respeito à pessoa de Deus, o Evangelho, as principais doutrinas que são os fundamentos da fé. Se você observa que a palavra é levada a sério, que o pastor busca extrair o seu ensino puro, compreendendo o contexto original e aplicando para a vida da igreja, se ele investe no alimento do rebanho, esse é um bom sinal. Segundo, o culto. O culto é a expressão pública do que a igreja acredita sobre Deus, sobre si mesma e sobre a salvação. Portanto, o culto é um assunto muito sério. Sendo assim, o culto deve exaltar a Deus e não os homens. Se você observa que o alvo da adoração é o pastor, o grupo de louvor ou o público, isso não é um bom sinal. Sobre isso, Augusto Nicodemos afirma: quando Deus é o foco e o centro do culto e não o homem, então fica mais fácil manter o espírito de adoração de qual Deus é digno e se agrada. Uma igreja bíblica tem como objetivo glorificar a Deus. Terceiro, a comunhão. Uma igreja saudável também valoriza a comunhão, as mutualidades, o amor e o cuidado uns pelos outros. Essas também são as marcas dos verdadeiros cristãos. Eles vivem em amor mútuo. Quarto, a oração. Uma igreja saudável também valoriza a oração e incentiva os seus membros a orarem juntos e individualmente. É atribuída a Charles Haddon Spurgeon a seguinte frase: em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Quinto, a evangelização. A evangelização, uma igreja saudável, enfatiza a propagação das boas novas, se importa com a propagação do verdadeiro evangelho pelo mundo. Uma liderança bíblica. A Bíblia fala a respeito das características dos presbíteros e dos diáconos nas cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Uma liderança bíblica é um ótimo sinal de uma igreja saudável. Vejamos algumas características dos pastores em 1 Timóteo. Deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, deve ser sóbrio, deve ser prudente, deve ser respeitável, deve ser hospitaleiro, deve ser apto a ensinar, não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, deve ser amável, deve ser pacífico, não deve ser apegado ao dinheiro, deve governar bem a sua própria família, deve ter filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, não pode ser recém-convertido e deve ter boa reputação perante os de fora. É importante também notarmos o testemunho de outras igrejas sérias sobre ela. O que outras pessoas e igrejas falam a respeito dessa comunidade? É uma igreja séria? Qual é o testemunho dela perante os demais? Avançando. A administração correta das ordenanças. 2 ordenanças foram deixadas por Cristo para aqueles que creem no Evangelho: o batismo e a ceia. O batismo é uma ordenança dada por Cristo que sinaliza a união do crente com Cristo em sua morte e ressurreição. Representa a sua regeneração, seu novo nascimento, a consagração da pessoa a Cristo, comprometendo-se
publicamente a andar em novidade de vida. O crente deve ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns cristãos creem que a forma correta da administração dessa ordenança é através da imersão completa do crente na água, enquanto outros creem que a forma correta é por aspersão, derramando um pouco d'água na cabeça da pessoa. Particularmente concordo com Millard Erickson quando diz que, embora a imersão possa não ser a única forma válida de batismo, é a forma que preserva e realiza mais plenamente o significado do batismo. Uma vez que o batismo é um símbolo de nossa comunhão com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição e de nossa entrega a Ele para vivermos em novidade de vida, entendemos que a imersão é a forma que melhor representa esse significado, pois a entrada nas águas batismais representaria a morte e sepultamento e ao sair das águas a ressurreição. Além disso, nas descrições bíblicas, geralmente os batismos aconteciam nos lugares que haviam muitas águas. Por exemplo, a Bíblia diz que João batizava em Enom, junto a Salim, pois ali havia muitas águas. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. João 3, 23. E também Filipe, quando batizou o eunuco, ambos desceram as águas e saíram das águas, o que reforça mais esse posicionamento. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Atos, capítulo 8, do verso 36 ao 39. Outro fator é que em documentos antigos da história da igreja nós encontramos pistas de como os primeiros cristãos entendiam este aspecto. Em um trecho do Didaquê, um documento do primeiro século, nós encontramos a seguinte citação sobre o batismo: Se não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo assim, entendemos que para eles a prioridade seria um batismo em águas correntes, por imersão. Somente na sua ausência devia derramar água 3 vezes na cabeça. Entretanto, não invalidamos o batismo por aspersão, mas entendemos que o modo bíblico que melhor representa o significado do batismo é a imersão. Porém, na falta de água, por caso de exceção, o batismo poderia ser realizado daquela forma. Por fim, sobre isso, John Charles Ryle disse o seguinte: Infelizmente, milhares de pessoas gastam tempo com controvérsias sobre o batismo nas águas e negligenciam o batismo no coração. Mais importante do que a forma com que será realizada a ordenança é que, de fato, a pessoa seja regenerada, que existam arrependimento e fé genuínos, pois não é a ordenança em si que regenera, mas a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Portanto, o batismo nas águas sinaliza algo que já deve ter acontecido no coração do crente. Como diz Calvino, é a marca pela qual professamos publicamente que queremos ser reconhecidos como povo de Deus. A nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Como esse capítulo é muito extenso, nós vamos dividi-lo em 2 aulas. Ainda temos que falar sobre ceia, sobre membresia, nós vamos falar sobre sinais negativos também na vida de uma igreja e também sobre trabalho. Então, para não ficar um vídeo muito longo, nós vamos terminar por aqui e na próxima aula nós vamos concluir esse capítulo, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.